Olá pessoal, estamos gravando então a nossa aula sobre legalidade tributária, é o tema do nosso encontro de hoje e eu queria deixar para vocês aqui um resumo da aula. Essa é uma síntese que deve ser complementada com um artigo que eu deixei disponível na plataforma Moodle. Um artigo que eu escrevi, publiquei na revista de Direito Tributário, que amplia os conceitos que a gente vai trabalhar aqui de forma resumida. Então, eu coloquei aqui a expressão norte-americana que inspira esta norma tributária que foi incorporada na Constituição de 88 no artigo 150, inciso 1, mas que tem uma carga histórica e valorativa muito forte que remonta lá a eventos históricos que nós já mencionamos em sala de aula. Então, a legalidade tributária está prevista no artigo 150 da Constituição, inciso 1, que vocês podem perceber ali na leitura que eu transcrevo. E esse artigo, longe de encerrar em si um simples mandamento, uma ordem, um iter para ser seguido pelos entes da federação, ele tem muito mais do que isso, e as funções eficaciais que eu chamo, eu desdobrei em 4 funções. A primeira delas, e a mais óbvia, que é buscar o consentimento do cidadão. Então, a forma de buscar aprovação popular, a legitimação da tributação, é por meio da aprovação de uma lei, e lei em sentido estrito, prevista como exige ali o artigo 150, inciso 1, e é importante que vocês compreendam que é do poder legislativo a prerrogativa de definir os patamares da tributação, não é o judiciário, não é o executivo, justamente em razão dessa função eficacial de legitimação popular. A segunda função que eu destaco aqui é estabelecer balizas formais da tributação. Então, quando a gente sabe exatamente quando começa, quando termina, quem é tributado, qual é a matéria sujeita à tributação, essas são balizas estabelecidas por lei e que nenhum outro diploma, ato normativo pode estabelecer. Além disso, a legislação tem como função eficacial limitar a atividade administrativa. Em outras palavras, a administração está sujeita à legalidade, não só tributária, mas também administrativa, de modo que só pode fazer aquilo que está previsto em lei. E no exercício da tributação, isso ganha maior importância ainda, porque diz respeito à apropriação do patrimônio privado, da propriedade privada, que só pode se dar nos estritos limites que a Constituição autoriza. E, por fim, a legalidade tributária tem uma função de estabelecer limites conceituais, de modo que nós tenhamos certeza sobre o que eu vou tributar. É a renda, é a propriedade, é a circulação de mercadoria. Isso tem que estar muito claro para o cidadão, para a população, através da legalidade, e essa é uma função importante. Então, a legalidade tributária é entendido como uma prerrogativa, uma garantia individual do contribuinte e não como um direito do fisco. E essa foi uma assertiva cobrada num concurso para promotor de juiz de Minas Gerais, que estabeleceu exatamente essa compreensão que nós estamos trabalhando aqui. Além disso, a legalidade é entendida como uma regra, e a regra não pode ser superada em hipótese alguma, salvo se o ordenamento jurídico expressamente estiver excepcionando, como é o caso aqui, que eu trago para vocês, quais são as hipóteses previstas na Constituição em que se admite a exceção à legalidade. No que diz respeito à alíquota, ou seja, naquela fórmula matemática que eu já mencionei para vocês, que é comum a todos os tributos, que é multiplicar a base de cálculo vezes a alíquota. A alíquota, que é aquele percentual definido, não pode ser feito por outro instrumento que não a lei, salvo nas hipóteses previstas no artigo 153, parágrafo 1º. Então, ali os incisos enumerados são imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. São os únicos, não há outra exceção. Tá? E aí, com relação à base de cálculo, a base de cálculo não pode ser alterada
não pode ser considerada como exceção à legalidade, salvo no que diz respeito à atualização dela, no que diz respeito ao artigo 155, inciso 3, que é o IPVA, e o 156, inciso 1, que é o IPTU. Portanto, para corrigir a inflação, é possível que o decreto, e isso é um entendimento inclusive simulado no enunciado da súmula 160 do STJ. Quando se fala em legalidade, alguns autores chamam de legalidade estrita, o que ela quer dizer? Que a lei deve elencar e disciplinar pormenorizadamente todos os itens do artigo 97, que é esse que eu coloco aí na lâmina para vocês. Significa que a legalidade não é simplesmente dispor num artigo, fica instituído o imposto, ponto. E, portanto, depois competiria ao executivo definir todos os demais elementos. Não, isto não atende à legalidade, como se pode ver ali do artigo 97 do Código Tributário Nacional, que exige mais do que simplesmente autorização para instituir tributos. Ele tem que autorizar a instituição e, mais do que isso, dispor sobre todos os elementos que estão ali no artigo 97. O entendimento que eu mencionei sobre a possibilidade de atualização, ele está consolidado no tema 211, em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, cujo o julgado eu refiro ali da relatoria do ministro Gilmar Mendes, e a súmula que eu havia mencionado anteriormente. Mais dois julgados em repercussão geral, e aqui vem um tema bem importante, que são os conselhos de fiscalização profissional, porque esses conselhos, por vezes, eles vivem um conflito de identidade. Eles, por vezes, entendem que são entidades públicas e não precisam, podem se valer de certas prerrogativas, e por vezes eles entendem que são entidades privadas e, portanto, não precisam respeitar as normas constitucionais. Esses dois temas repetitivos aqui, repercussão geral, o 540 e o 829, estabelece que o Conselho também deve observância à legalidade, e lei que delega a prerrogativa aos conselhos para fazer essas delimitações e atualizações é inconstitucional. Então não é possível fazer delegação para norma infraconstitucional. Então, refiro ali os precedentes, né, que eu tinha mencionado. Menciono aqui também um caso e eu trago para vocês um problema nesse julgado, que depois eu vou colocar para vocês o acórdão lá no Moodle, que é o julgamento do caso SAT, que era uma contribuição de segurança e amparo ao trabalhador, que definia na lei toda a sua fundamentação, definia todos os seus limites, mas o enquadramento nas alíquotas, segundo o risco grave, médio e leve de exposição do trabalhador, era definido por norma infralegal. Esse caso é importante que vocês leiam e estudem, porque a gente vai trabalhar depois adiante uma questão, e eu vou discutir com vocês em aula, uma questão envolvendo exatamente esse paradigma do Supremo Tribunal Federal, uma questão ainda que está para ser julgada, e trata-se de uma medida do governo recente que alterou e em flagrante desrespeito à legalidade. Então, essa é a nossa aula de hoje, é o nosso ponto de partida. Eu desejo bons estudos para vocês e até o nosso encontro síncrono marcado para hoje às 9 horas, às 9 horas da noite na plataforma, com um link na plataforma Moodle.